Olá, bem-vindo ao curso de Hidrologia Hidrograma Unitário. Eu sou o professor Rodrigo Paiva, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é uma série de vídeos que vai tratar do assunto hidrograma unitário. Vamos começar falando de processos relacionados à propagação dos escoamentos e a formação do hidrograma. Vamos aprender o que é o tempo de concentração, conceitos, estimativas. Vamos entender o método do hidrograma unitário, desde teoria, como fazer cálculos e a demonstração com um exemplo prático. Depois vamos conversar sobre como estimar esse hidrograma unitário a partir de observações de chuva e de vazão, conceitos como da curva S e como, quando não temos dados observados de chuva e vazão, como poderíamos estimar esse hidrograma unitário através de hidrogramas unitários sintéticos. Então, existe um método muito clássico que se chama hidrograma unitário sintético triangular do SS, a gente vai ver esse método, comentar sobre outros e, além disso, ver alguns exemplos práticos. Por fim, a gente faz algumas considerações finais, comentários sobre o método do hidrograma unitário. Bom, então a gente vai dar início a essa conversa sobre processos de propagação de escoamentos e a formação do hidrograma. Bom, a gente sabe que o hidrograma, como ilustrado nessa figura, é o gráfico que relaciona a vazão ao tempo e é resultado de vários processos físicos que ocorrem na bacia hidrográfica, desde processos de geração de escoamento até os processos de propagação desses escoamentos ao longo dos diferentes caminhos, como a superfície, subsolo e ao longo da rede de drenagem. Queremos ser capazes de entender e prever como uma bacia hidrográfica vai responder a um evento de precipitação na forma de um hidrograma no exutório dessa bacia. Queremos entender coisas como qual vai ser o tempo total desse hidrograma, qual vai ser o tempo até o pico desse hidrograma, qual será o valor da vazão de pico. Observamos nessa figura uma síntese desenvolvida através de dados experimentais de várias bacias que demonstra como diferentes fatores governantes modificam os tempos e vazão de pico dos hidrogramas de cheia. Então, nessa figura temos no eixo X, nas duas figuras, o tamanho da bacia, expresso em área de drenagem. Nessa figura, o tempo até o pico, em horas. E nessa outra figura, a vazão de pico expressa em milímetros por hora. Então, vazão relativa. E temos, em primeiro lugar, uma diferenciação de situações onde o escoamento é gerado por diferentes processos, seja por escoamento subsuperficial ou escoamento superficial do tipo ortoniano ou por excesso de saturação. O que observamos basicamente é que bacias que geram escoamento mais através do processo subsuperficial, os tempos de pico são maiores, ou seja, os escoamentos são mais lentos. Em geral, os picos são menores. Bacias que têm predominância de escoamento superficial, a gente observa vazões de pico maiores e tempos de pico muito menores, ou seja, cheias muito mais rápidas. Por outro lado, em todas essas figuras, a gente observa que esse comportamento varia com o tamanho da bacia. Então, o tempo até o pico normalmente aumenta com o tamanho da bacia hidrográfica e a vazão máxima, a vazão de pico relativa, ela diminui em função da bacia hidrográfica. Então, isso nos mostra que a propagação ao longo da bacia vai afetar a vazão e os tempos de pico desses hidrogramas. Então, esse fator é realmente muito importante. Bom, quais são os processos físicos envolvidos na propagação dos escoamentos ao longo da bacia hidrográfica? Primeiro, podemos pensar que os volumes de água de chuva que atingem a bacia hidrográfica e geram escoamentos superficial e subsuperficial
vão se propagar ao longo da bacia até, em primeiro lugar, chegar na rede de drenagem. Então, isso já vai tomar um certo tempo. Depois que esses escoamentos chegam à rede de drenagem, eles vão viajar por esses canais de drenagem até chegar ao exutório da bacia hidrográfica. Esses volumes d'água gerados pela precipitação vão se propagar ao longo da bacia hidrográfica e vão se propagar na forma de ondas de cheia ao longo de diferentes caminhos e que estarão sujeitos a diferentes processos e fenômenos físicos. O primeiro deles está relacionado à advecção e translação de ondas de cheia. Imagine que a gente vai estudar apenas um caminho finito dentro de uma bacia hidrográfica e que a gente fosse capaz de monitorar primeiro a vazão que passa num ponto a montante e depois monitorar essa vazão em diferentes pontos ao longo do escoamento. Se a vazão que está passando nesse ponto fosse um pulso unitário, instantâneo, como esse que está representado aqui, e observaríamos que se houvesse apenas advecção, que esse pulso se propagaria para jusante, mantendo o mesmo formato e fazendo com que em pontos a jusante o que a gente observe é uma defasagem do sinal da vazão entre um ponto a montante e um ponto a jusante. Então isso é advecção ou translação de ondas de cheia. Entretanto, os escoamentos e as ondas de cheia estão sujeitos a outros fenômenos, fazendo com que o sinal observado num ponto a montante não seja exatamente o sinal que vamos observar num ponto a jusante. Um fenômeno importante está relacionado à dispersão hidrodinâmica. Então, interações que ocorrem dentro da calha do rio ou na interação do rio e planície de inundação e vários outros processos fazem com que, ao a gente observar o escoamento ao longo da viagem dessa onda de cheia, esse sinal vá, além de se defasar, ele vai se deformando, fazendo com que haja uma atenuação do pico da vazão. Então vejam, na entrada tínhamos esse sinal houve uma dispersão, então ele foi achatado, aumentando o tempo de base e diminuindo a vazão de pico. Outro fenômeno que também causa uma certa dispersão é o que chamamos de dispersão geomorfológica. Se pudéssemos observar a vazão nesse ponto, no exutório desse afluente, teríamos talvez esse hidrograma. Se pudéssemos observar a vazão a montante dessa confluência nesse outro afluente, talvez tivéssemos esse outro hidrograma. O fato é que a vazão a jusante dessa confluência vai ser a soma desses dois hidrogramas. E o fato é que a bacia vai receber precipitação gerando escoamento em múltiplos locais. Teremos diferentes fontes da água acontecendo ao mesmo tempo, de diferentes escoamentos, superficial, subsuperficial. Esses volumes de água vão percorrer diferentes caminhos e, ao percorrer esses diferentes caminhos, vão percorrer diferentes distâncias, caminhos com características diferentes, velocidades de escoamento diferentes, celeridades de onda de cheia e tempos, fazendo com que o hidrograma
seja um somatório de todas essas contribuições de água e de somatório de ondas de cheia que chegam em momentos diferentes no exutório da bacia hidrográfica. Talvez um volume de água que foi gerado nesse ponto, que percorre um caminho mais curto até o exutório da bacia, tenha sido responsável por contribuir por uma parte mais inicial do hidrograma. Ao mesmo tempo, talvez um volume de água que foi gerado pela precipitação em uma região mais distante da bacia levou um tempo muito maior para percorrer a bacia e chegou no exutório muito no final do hidrograma. E talvez outras volumes de água em pontos intermediários, com caminhos com comprimento intermediário e tempos de trânsito intermediários, tenham contribuído para uma parte mais central, né, para a parte do meio do hidrograma. E por meio desses processos hidrológicos, as características físicas das bacias hidrográficas vão governar, vão ditar a sua resposta a eventos de precipitação. Por exemplo, se tivermos uma bacia mais plana, como ilustrado em verde, a tendência é que vamos observar para uma mesma precipitação efetiva uma resposta mais lenta, né? Já que as velocidades em regiões planas são mais lentas. Ao resposta ser mais lenta e para manter o mesmo volume, possivelmente as vazões de pico serão menores, ao passo que em bacias montanhosas, em que a velocidade do escoamento nos canais é mais alta devido à alta declividade, em consequência, celeridades de onda de cheia são mais elevadas, a consequência é que tudo vai acontecer mais rápido, os tempos de propagação serão menores, fazendo com que esse volume se distribua num tempo muito menor e fazendo com que o tempo de pico seja mais curto e a vazão máxima, a vazão de pico, muito maior. Além disso, o formato da bacia hidrográfica também vai influenciar a sua resposta. Bacias mais alongadas vão ter tempos de trânsito das ondas de cheia e dos volumes de água maiores, já que as distâncias máximas são maiores. Então, teríamos esse tipo de hidrograma também mais alongado. Ao passo que bacias mais circulares, as distâncias até o exutório vão ser menores e teremos muitos pontos da bacia com uma distância parecida, uma distância, digamos, hidrológica parecida até o exutório, fazendo com que os escoamentos se concentrem num tempo menor e aumentando as vazões de pico em resposta às precipitações. Além disso, além da forma da bacia e do relevo, normalmente, se a gente tem alterações na bacia, como urbanização, através de impermeabilização do solo, ou a substituição de canais de drenagem, rios e arroios naturais por canais construídos, né, alargados, com diferentes materiais, ou a construção de redes de drenagem pluvial, tudo isso faz com que o escoamento fique mais acelerado, de forma que, enquanto que numa situação natural da bacia, o hidrograma talvez fosse esse, um pouco mais lento, né, e espalhado no tempo, com vazões de pico menores, ao a gente fazer essas obras e alterações que aceleram o escoamento, a gente faz com que a água chegue no exutório muito mais rápido e esse vazão de pico também fique muito mais alto. Além disso,
A resposta da bacia hidrográfica a precipitações na natureza é um fenômeno, de certa forma, não linear. O que isso quer dizer? Que a própria intensidade da precipitação, em consequência da precipitação efetiva e depois da vazão que vai estar passando pelos canais, pode alterar os tempos de resposta, velocidades e picos do hidrograma. Por quê? A gente sabe lá, por exemplo, da hidráulica de canais, né? Que quando a vazão que está passando em um canal aumenta, a velocidade do escoamento também aumenta. Em consequência, a celeridade das ondas de cheia que estão passando por esse canal aumentam e com isso os tempos de trânsito desses escoamentos na bacia hidrográfica diminuem e vão fazer com que o hidrograma, que para uma intensidade de precipitação e vazão era assim, talvez ele fique muito mais acelerado, né? Além de ter um volume maior, ele ficaria mais acelerado, aumentando seus picos e diminuindo o tempo de pico. Bom, com isso a gente encerra essa nossa conversa sobre os processos relacionados à propagação dos escoamentos e, em consequência, a formação do hidrograma. E numa próxima videoaula a gente segue tentando ser um pouquinho mais quantitativo. Como caracterizar as respostas das bacias hidrográficas à precipitação? Se vai ser mais rápido ou mais lento? Uma forma de fazer isso é através de um conceito, de uma variável chamada de tempo de concentração, e é o que a gente vai ver na próxima videoaula. Até lá!